Boa noite para todo mundo, hoje 24 de maio de 2023 e vamos para mais um resumão do dia, pessoal. Hoje eu tive um dia bem diferente da minha rotina, foi muito legal, eu operei, eu atingi minha meta, hoje não teve recorde intraday, mas atingi minha meta tudo certo e tive a oportunidade aí de passar um tempo com uma querida amiga de Belo Horizonte que está por aqui esses dias, então foi muito legal, mas eu voltei a tempo para poder me organizar, me atualizar de tudo, para passar tudo aqui para vocês, certo? Às vezes a gente tem que se permitir. Mas vamos lá, pessoal, vamos para o resumão do dia. Bolsas na Ásia fecham completamente negativas, tá? Vamos lá, pessoal. A negatividade que contaminou o mundo, Ásia, Europa, Estados Unidos e Brasil, as bolsas especificamente, estão relacionadas a motivadores locais que cada região dessa teve. Eu vou comentar com vocês, mas em especial ao impasse do limite da dívida dos Estados Unidos, que aparentemente está cada dia mais próximo para um possível calote americano. Os investidores não acreditam que isso vá de fato acontecer, porque seria o Congresso americano daria um tiro no pé fazendo isso, mas não está resolvido, né? E está se aproximando a data aí. Então, de qualquer forma, essa preocupação contamina todo mundo, tá? E agora eu vou falar um ponto de região por região com vocês aqui. Então, voltando para a Ásia, as bolsas fecharam no negativo por lá. Algumas cidades, falando em calote, pessoal, falando em default, algumas cidades da China, cidades, tá? Não é a China como um todo, mas algumas cidades da China estão começando a dar default em suas dívidas. E isso pode se tornar algo grande, ou seja, até algumas cidades da China que elas não estão dando conta de honrar com as suas dívidas. E isso tem alertado os investidores por lá, por mais que a China seja uma caixinha preta e que eles tentem eventualmente esconder ou distorcer alguma coisa que acontece lá dentro, isso está vindo à tona, então a gente vai passar a colocar isso no radar agora, tá certo? Isso acabou contribuindo para a negatividade das bolsas por lá. Além disso, vou dar um outro exemplo para vocês. O Tesouro Americano, ele é considerado o título mais seguro do mundo. Então, vários países do mundo, eles pegam parte da sua reserva e eles compram títulos americanos, afinal de contas é o ativo mais seguro do mundo. Então, na medida em que os Estados Unidos têm a possibilidade de dar calote, esses títulos, eles não são tão, pelo menos de maneira temporária, nesse curto espaço de tempo em que as coisas não são definidas, traz uma certa instabilidade para essa segurança dos títulos americanos. O Japão, pessoal, é um dos países que mais tem títulos americanos no seu portfólio. Então, assim, o Japão tá sentindo bastante aí com essa questão desse impasse. E aí ele fecha bem negativo. E eu tinha comentado com vocês que ele estava bem próximo de suas máximas históricas, né? Mas vamos continuar acompanhando. Minério de ferro sente isso daí, falando agora de commodities. Minério de ferro sente isso daí, cai 4,6% nessa madrugada. Mais um dia de uma queda forte do minério e isso acaba contaminando, inclusive, os nossos papéis aqui relacionados a essa commodity, tá? Petróleo, pessoal, tá em outro momento. Ontem, o ministro de Energia lá da Arábia Saudita, em uma entrevista, ele fala que na próxima reunião da OPEP, lembrando que tem um vídeo sobre a OPEP aqui, se você tiver dúvida vai lá e assiste, na reunião da OPEP, que vai ser no dia 4 de junho, ele afirmou que há a possibilidade de um anúncio de corte de produção. E ele ameaça que os especuladores que estão vendidos em petróleo, mantendo o preço do barril baixo, podem sofrer com esse anúncio, porque se eles anunciarem o corte de produção, o preço do barril tende a subir, e quem está vendido provavelmente vai sair no prejuízo dessa operação. Então ele fala isso já faz com que o barril do petróleo suba, só esse anúncio, e hoje o petróleo está subindo aí mais de 2%, pelo menos foi isso ao longo do dia, e acabou contaminando positivamente as nossas empresas relacionadas ao petróleo, como a Petrobras, ao petróleo, como a Petrobras, por exemplo, ok? Bom, indo agora para a Europa, pessoal, bolsas lá no negativo. Hoje de manhã saíram bem negativas, inclusive, tá? Bolsas com queda aí próximas de 2%, inclusive. Hoje de manhã saiu o CPI, a inflação ao consumidor no Reino Unido. E lembrando, a inflação no Reino Unido, pessoal, estava 10%. Eles ainda estavam com uma inflação de 2 dígitos por lá. E a inflação veio aí 8,7%, então assim, veio menor do que o dado anterior, porém, veio acima do valor que era esperado, que era de 8,3%. Então assim, houve uma queda na inflação ao consumidor do Reino Unido? Sim, mas abaixo das expectativas do mercado. O mercado não gostou disso. Por quê? Porque o processo desinflacionário no Reino Unido está lento, mesmo com a sequência de alta de juros que eles fizeram por lá. Então isso contamina negativamente o mercado. Além disso,
saiu um indicador na Alemanha, que é o indicador IFO, que ele mede o clima de negócios da Alemanha. É como se fosse as expectativas do consumidor de lá, mas medida de uma outra forma, vai. E ele mostrou uma queda considerável, inclusive, em relação ao último dado e à expectativa. E foi a primeira queda, pessoal, num período de 7 meses. E esse indicador é um indicador importante para a Alemanha. Então mostra, inclusive, alguns bancos, alguns analistas, alguns analistas de mercado, eles sinalizam que é bem provável uma recessão na Alemanha no segundo semestre deste ano, ok? E isso fez com que as bolsas por lá terminassem no negativo, tá certo? Fora toda a preocupação dos Estados Unidos que eu venho comentando com vocês. Bom, vamos lá agora para os Estados Unidos. Por lá, pessoal, o que aconteceu no dia de hoje de relevância foi que a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, ela vem a público, reforça toda a preocupação e os riscos que o país corre se eles não revisarem o teto da dívida para cima e que isso pode contaminar mercados e economia, não só americana, como do mundo inteiro, e poderia então ser catastrófico. Ela sempre usa a palavra catastrófico. Mas nenhuma negociação saiu no dia de hoje, tá certo? Está prevista mais uma reunião do Congresso com o presidente Biden agora, à noite, mas aparentemente as negociações estão muito longe de acontecerem. Vale lembrar, pessoal, que o que o Congresso quer é que o atual governo ele corte gastos, porque eles acham que os gastos estão muito altos. Principalmente gastos relacionados às Forças Armadas, que é já era um orçamento histórico, né? Os Estados Unidos gastam muito com essa parte de exército, mas tá um negócio bem maior do que o histórico americano, e isso, obviamente, sai do bolso do consumidor, né? E assim, uma vez o orçamento deslocado para as Forças Armadas, você não gasta com outra coisa no país, né? O orçamento limitado é assim que funciona em qualquer lugar. Então, assim, o Congresso quer que o Biden assine, ele fala, a gente até aumenta o teto da dívida, mas você precisa cortar gastos. Porém, o governo Biden não quer cortar gastos. Então, o impasse está nisso. Aí gera desconfiança de que, na verdade, isso é uma articulação do atual governo, que, na verdade, não tem calote coisa nenhuma, que, na verdade, eles querem que o Congresso aprove na marra e o aumento do teto da dívida americana. Para que o governo gaste ainda mais e por aí vai. Então, assim, vê-se que um denominador comum ali, tanto para o atual governo quanto para o Congresso, está bem longe de ser alcançado. E isso, obviamente, deixou a bolsa hoje nos Estados Unidos também no negativo. Hoje à tarde, pessoal, também lá nos Estados Unidos saiu a ata do FONC, tá? Que é a reunião de política monetária lá dos Estados Unidos. Então, assim, o que acontece, pessoal? Nas falas dos dirigentes do Banco Central americano feitas nessa semana e na semana anterior, o mercado percebe uma divergência entre alguns membros que acreditam que é necessário subir os juros pelo menos mais uma ou duas vezes nos Estados Unidos, enfim, subir os juros, e tem alguns dirigentes que eles acreditam que os juros já subiu o suficiente, que agora ele pode ser mantido alto. É unânime que não há corte no horizonte deste ano, pelo menos, não há corte de juros por lá, mas alguns querem subir, outros não. A ata, ela manteve essa dúvida, tá? Ela não esclareceu essa dúvida, porque os investidores estavam na expectativa de que a ata tirasse essa dúvida, mas ela mantém, olha, existem alguns que acreditam na manutenção, existem outros que acreditam na alta. Acreditam que a probabilidade de alta de juros ainda seja baixa, mas deixaram a porta aberta, tá? Então, além disso também, a ata traz que a crise de crédito provocada pela quebra dos bancos deste ano lá nos Estados Unidos está no radar deles, mas que eles ainda não têm a visão completa da intensidade que isso está acontecendo ou pode agravar-se na economia americana. Mas, de qualquer forma, isto é um ponto que ajuda no controle da inflação na medida em que tirar o crédito de uma economia, você desestimula aquela economia. Então, isso também está no radar. Por fim, a própria ata cita os riscos da não aprovação do aumento do limite da dívida, da dívida americana. Ele também coloca isso na ata. Então, assim, a ata ela traz volatilidade, obviamente, mas ela não traz nada de surpreendente ou de novo. De qualquer forma, as bolsas dos Estados Unidos hoje elas fecham no negativo, contaminadas por esse impasse aí que dia após dia não se desenrola, certo? Pronto, bora vir aqui pro Brasil.
Aqui no Brasil, pessoal, ontem à noite tivemos a aprovação do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Foi uma aprovação expressiva, foram 372 votos a favor contra 108 votos contra e uma abstenção. O texto, pessoal, do que eu vim explicando para vocês aqui, ele não mudou em praticamente nada. Um item que melhorou, foi o seguinte... teve aquela coletiva de imprensa que eu comentei com vocês aqui do relator do projeto Cajado na semana passada, se eu não me engano, e logo após a coletiva de que ele explicou o projeto direitinho, logo após a coletiva de imprensa, ele acrescenta um asterisco no texto em que permite que o governo gaste, e que permite que o governo gaste uma expectativa aí de 80 bi no ano que vem. Foi um asterisco que ele botou ali. Veio com um argumento daqui, outro dali, mas enfim, no final das contas, isso acabou caindo por terra. Na verdade, foi modificado, de tal forma que no ano que vem, esse gasto poderá ser feito baseado em 70% do valor da receita dos 12 meses de junho do ano passado a junho desse ano, ou julho, é junho ou julho. Então, eles pegam a receita desses 12 meses, 70% disto é o que pode ser gasto lá no ano que vem. Não mais a expectativa aí de 80 bi para eles poderem gastar, certo? Então, assim, dá uma freada nos gastos do ano que vem aí. Por quê? Porque esses gastos altos desse jeito, se o texto passasse dessa forma, pessoal, a expectativa de corte de juros deste ano esquece. Porque ano que vem, vamos lá, ano que vem, se o governo pode gastar isso tudo com estímulos à economia, se você estimula a economia, você estimula o consumo, as pessoas consomem, a inflação sobe. Se a inflação sobe, você não pode cortar os juros, porque se você tem uma expectativa de inflação alta, não faz sentido cortar os juros. Então, esse estímulo do tamanho que o texto estava propondo para o ano que vem, ele impediria um possível corte de juros pelo Banco Central Brasileiro neste ano. Tá? Então, essa parte do texto foi modificada, então o texto foi aprovado. Hoje ia acontecer a discussão e a votação de 4 destaques feitos pela oposição aí, mas acredita-se que esses destaques não passarão e que o texto vai para o Senado. Lembrando que o presidente do Senado, Pacheco, ele deixou muito claro que lá também eles vão dar celeridade neste tema. O pessoal, inclusive, começa a falar que existe a possibilidade de aprovação da reforma, votação e aprovação da reforma tributária antes do recesso de julho do pessoal lá de Brasília e tal, do Congresso e etc, mas, enfim, também prometeram o arcabouço fiscal para março. Então, não sei. Não podemos contar com isso, esse é o ponto, tá certo? Além disso, pessoal, alguns pontos importantes aqui, mais relacionados à política, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele deixou muito claro que essa vitória da votação do arcabouço fiscal na Câmara é uma vitória do Brasil e dele, e não do governo. Porque o governo, ele tem ressaltado isso consideravelmente, assim, que a vitória, que o governo não tem uma base sólida ali para aprovar os seus projetos. E ele ainda fala que, assim, a cada projeto a ser votado no Congresso vai ser um parto, uma dificuldade tremenda para o governo, aí, já que ele não tem essa base bem consolidada lá dentro. Tá? De qualquer forma, o projeto foi aprovado. Alguns especialistas, pessoal, sim, e isso provocou inclusive a queda do nosso dólar no dia de hoje, tá? A nossa bolsa, se o contexto de mundo estivesse neutro para positivo, a nossa bolsa provavelmente ficaria positiva por essa questão do arcabouço fiscal, é um marco fiscal para o país. Porém, a negatividade das bolsas mundiais acabou contaminando a nossa bolsa, né? Afinal de contas, minério em queda. O petróleo estava positivo, fez a Petrobras ficar até no positivo, mas também não conseguiu sustentar a bolsa, né? Uma possível recessão mundial, a questão do impasse dos Estados Unidos também contaminou o resto dos nossos papéis, fazendo com que a nossa bolsa também, como todas as outras do mundo, terminasse no positivo. Desculpa, no negativo. O nosso dólar, ele fecha no negativo também, ele já vê essa questão do arcabouço fiscal e precifica isso no dia de hoje, tá? Considerando que a maioria dos pares de moedas, tanto de emergente quanto na Europa, e o DXY ali, ele tá no positivo no dia de hoje, mas de qualquer forma a gente fica no negativo. Alguns especialistas, pessoal, falam que assim, o arcabouço, ok, temos uma regra fiscal, porém ela é frágil, no sentido de que ela funciona na medida em que a arrecadação do país vai bem. Certo? Porque ela se baseia em arrecadar. Você pode gastar muito, mas tem que arrecadar muito. Então, assim, arrecada muito, meu filho, que você pode gastar um tantão. Certo? Então, ele sempre se baseia na arrecadação, no aumento de arrecadação, na garantia de arrecadação. Para uma economia crescente,
Né? Você tem empresas abrindo, crescendo, expandindo, pessoas consumindo, isso é imposto que está entrando no caixa do governo ali. Né? Então, assim, numa economia crescente, show. Numa economia decrescente, numa economia desacelerando, em que esta arrecadação é posta em xeque, o arcabouço vai ser posto em xeque junto. Esse é o ponto que está sendo questionado. Temos um projeto, temos um marco fiscal, porém ele é frágil. Certo? E dado que as penalidades também elas foram incluídas, obviamente, mas elas não são tão severas como era o primeiro texto, ou tão diretas, tá? Bom, mas é isto. Então, assim, alguns especialistas, eles afirmaram que, dada essa fragilidade do projeto do arcabouço fiscal, não houve, no dólar hoje, houve muito mais um desmonte de posição dos players, no sentido de que o risco foi mitigado, porque houve a primeira etapa de aprovação, tá? Ainda vai para o Senado, ainda vai para o presidente e tal, mas assim, a primeira foi, tá? Então, houve muito mais um desmonte de posição do que uma entrada de fluxo estrangeiro. No seguinte sentido, poxa, legal, esse país tem uma regra fiscal clara, rígida, responsável, que me traz confiança para investir nesse país. Não, eu tô falando a linha de vários especialistas de mercado falando sobre isso hoje, tá, pessoal? Não, na verdade, não teve essa entrada de fluxo se tivéssemos, por exemplo, um projeto menos solto, menos rígido, mais rígido, menos frágil. Tá, houve muito mais um desmonte de posição no dólar, por isso que ele caiu, mas não caiu tanto, né? Bom, de qualquer forma é isto. Bolsa no negativo, dólar negativo também, os dois negativos no dia de hoje, juros no negativo, já precificando, porque afinal de contas existe a possibilidade e o mercado prevê aí cortes de juros ainda para esse ano aqui no país, tá? Não, até agosto o mercado acredita que não será cortado, mas na reunião já de setembro aí para frente pode haver corte de juros por aqui, sim, porque as coisas estão, na medida do possível, se organizando. Certo? Então é isso, espero que tenham entendido, espero que tenham aproveitado as movimentações e até o resumão de amanhã. Beijo!